Boa noite, hoje é dia 15 de fevereiro e vamos para o nosso devocional da noite. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim deste devocional. Que o Senhor traga para essa live todos que precisam ouvir essa reflexão sobre a sua palavra que se encontra no Salmo 45, versículo 8. Espírito Santo, se for necessário, que o Senhor coloque em minha boca qualquer palavra para esse devocional. Agradeço por estar conosco nessa noite. Amém, amém e amém. Vamos lá para o nosso devocional da noite. Tem como base Salmos 45, versículo 8. Então vamos ler a introdução do livro de Salmos da Bíblia Spurgeon. O livro dos Salmos, circunstância da escrita. Como o livro é uma coleção de muitos salmos diferentes, escritos ao longo de um grande período de tempo, não apenas um autor para essa coleção. De longe, a designação mais comum nos títulos é Salmos de Davi, que pode se referir a Davi como autor desses salmos. O papel dele como músico na corte de Saul, 1 Samuel 16, versículos 14 ao 23, bem como suas muitas experiências como pastor, soldado e rei, o tornam um provável candidato a essa composição. Outros títulos incluem a designação de Salomão, os Salmos 72 e 172, Asaf 50 e do 70 ao 83, filhos de Corá 42 e do 44 ao 49, Etam, o Salmo 89, Emã, filho de Corá, Salmo 88 e Moisés, Salmo 90. Todos estes usam a mesma preposição. Salmos consiste em muitos hinos e orações diferentes escritos por indivíduos, mas usados pela comunidade. Se considerarmos os nomes que constam no título como autores, a data da composição varia do tempo de Moisés, século XV a.C., até um tempo após o exílio, sexto século a.C. ou mais tarde. Alguns dos títulos contém informações históricas que podem indicar o local e o contexto da escrita. As informações podem não se referir à data da composição, mas aos locais onde seus conteúdos estão inseridos, tendo sido escritos algum tempo depois de os eventos terem ocorrido. Este é um cenário mais provável. Em muitos casos, esses salmos também incluem passagens de ação de graças, mostrando que foram escritos depois de Deus ter respondido às suas orações. Contribuição para a Bíblia. A relação entre as ações de Deus na vida do seu povo e como o povo reagia a elas é a contribuição mais significativa desse livro. Deus nunca falou diretamente em nenhum dos salmos, como sempre fazemos livros narrativos e proféticos. Assim, os salmos escritos a partir de uma perspectiva humana, à medida que os autores vivenciam diversas situações da vida, a luta para entender como os atributos de Deus, particularmente a sua soberania e bondade, relacionam à experiência da vida. É um tema importante na coleção Estrutura. O livro de Salmos é do começo ao fim um livro de poesia. A poesia hebraica não tinha rima ou métrica regular, mas usava um paralelismo que consiste em 2 ou 3 versos que correlacionam e completam um pensamento. Uma parte do paralelismo se trata de um sinônimo. O segundo verso ecoa o primeiro. O paralelismo antitético apresenta um contraste entre dois segmentos, sendo o paralelismo sintético, o segundo completa a ideia do primeiro. Os salmos podem ser divididos em classes: hinos 145 ao 150 e salmos de ação de graças 30 ao 32, salmos de lamento 38 e 39, que são salmos ou clamores a Deus em ocasiões de angústia, salmos reais 2 e 110, aqueles a respeito do rei terreno de Israel, salmos de entronização 96 e 98, os salmos que celebram a realeza do Senhor, salmos penitenciais 32, 38 e 51, aqueles que expressam contrição e arrependimento, e salmos de sabedoria ou didáticos 19 e o 119, a quais tendem a ser proverbiais. Spurgeon em Salmos. Deus permitiu que Davi passasse por muitas experiências, não tanto por si mesmo, mas para o bem das futuras gerações. Sempre que lemos os salmos dele, podemos identificar de uma forma ou de outra, todas as vezes que me encontro em um beco sem saída,
Ali vejo Davi. Acho que nunca desceu a uma situação tão humilhante que não tenha visto Davi em uma situação ainda pior, assim como também nunca subi a um ponto tão alto que não tenha visto Davi muito acima de mim, pronto para tocar sua música acompanhando seu instrumento de corda enquanto eu cantava a minha canção. E essa é a introdução do livro de Salmos da Bíblia Spurgeon. Agora vamos ler o nosso devocional da noite. Que te alegram. Salmo 45, versículo 8. E quem tem o privilégio de se alegrar do Senhor? Alegrar do Salvador? Sua igreja, seu povo. Mas é possível? Ele nos alegra. Ele nos alegra. Mas como podemos nos alegrá-lo? Por nosso amor. Achamos que este amor é tão frio, tão fraco, e então na verdade devemos tristemente confessar que o que é mais doce para Cristo. Ouça seu elogio deste amor em cântico de ouro. Que belo é teu amor, ó minha irmã noiva minha. Quanto melhor é teu amor do que o vinho. Veja, coração amado, como ele se regozija em você. Quanto você reclina sua cabeça sobre seu peito, não apenas recebe, mas dá a ele alegria. Quando olha com amor para sua face gloriosa, não apenas obtém conforme, mas oferece deleite. Nosso louvor também traz alegria ao Senhor, não apenas as músicas dos lábios, mas a melodia da profunda gratidão do coração. Nossos talentos também são muito agradáveis. Ele ama nos ver colocar nosso tempo, nossos talentos, nossa substância em seu altar. Não podemos, não pelo valor do valor que oferecemos, mas pelo motivo pela qual a dádiva floresce. Para ele, as menores ofertas de seus santos são as mais aceitáveis do que milhares de ouro de prata. Santidade é como incenso e mirra para ele. Perdoe seu inimigo, que satisfaça Cristo. Distribui seu bem aos pobres, e ele se regozijará. Seja um instrumento para a salvação de almas, e dê a ele o fruto do trabalho de sua alma. Proclame o seu evangelho, e seja um sabor doce para ele. Caminhe entre os ignorantes e mostre-lhes a cruz, e o mestre terá sido honrado. Esta em seu poder, mesmo agora, quebre o vaso de alabastro e derrame o óleo precioso da alegria sobre sua cabeça, como fez a mulher da antiguidade, cuja memória é até hoje propagada, onde o evangelho é propagado. Você está atrasado? Não perfumará seu amado, Senhor, com mirra, aloés, cássia do louvor do seu coração? Sim, os palácios de marfim, ouvireis as canções dos santos. E esse é o nosso devocional da noite. Amanhã nós voltamos com o nosso devocional da manhã e o nosso devocional da noite aqui no TikTok. Então tenha uma boa noite, um bom início de semana. Provavelmente para você que vai descansar esses dias de carnaval, descanse. Você que vai trabalhar, tenha um ótimo trabalho. Faça o seu serviço para o Senhor. E você que vai descansar, descanse. O Senhor, não fique só descansando, só assistindo TV, só assistindo Netflix. Edifique a sua alma. Leia a Bíblia, leia bons livros e assista bons conteúdos. Tenha um bom início de semana e até o próximo.